Semana Santa, símbolos e significados. A Igreja propõe aos cristãos os sagrados mistérios da paixão, morte e ressurreição do Filho de Deus, tornado homem para, no martírio da cruz e na vitória sobre a morte, oferecer a todos os homens a graça da salvação. Você sabia que cada dia da Semana Santa tem um significado e segue uma simbologia? Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos dá início à Semana Santa. Lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelos judeus. Com esse significado, na Semana Santa, a Igreja recorda os louvores da multidão, cobrindo os caminhos para a passagem de Jesus, com ramos e matos, proclamando: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Com esse gesto, portando ramos durante a procissão, os cristãos de hoje manifestam sua fé em Jesus como Rei e Senhor. Quinta-feira Santa. O significado da Quinta-feira Santa gira em torno da instituição do sacramento da Eucaristia. Jesus, desejoso de deixar aos homens um sinal da sua presença antes de morrer, instituiu a Eucaristia. Na Quinta-feira Santa, destacamos dois grandes acontecimentos. O primeiro, a bênção dos santos óleos. Não se sabe com precisão como e quando teve início a bênção conjunta dos três óleos litúrgicos. Fora de Roma, esta bênção acontecia em outros dias, como no Domingo de Ramos ou no Sábado de Aleluia. Com isso, o significado de se fixar tal celebração na Quinta-feira Santa deve-se ao fato de ser este último dia em que se celebra a missa antes da Vigília Pascal. Óleo da Crisma, uma mistura de óleo e bálsamo, significando a plenitude do Espírito Santo, revelando que o cristão deve irradiar o bom perfume de Cristo. É usado no sacramento da confirmação, da crisma, quando o cristão é confirmado na graça e no dom do Espírito Santo, para viver como adulto na fé. Este óleo é usado também no sacramento para ungir os escolhidos que irão trabalhar no anúncio da palavra de Deus, conduzindo o povo e santificando no ministério dos sacramentos. A cor que representa esse óleo é o branco ouro. Óleo dos catecúmenos. Catecúmenos são os que se preparam para receber o batismo, sejam adultos ou crianças, antes do rito da água. Este óleo significa a libertação do mal, a força de Deus, que penetra no catecúmeno. O liberta e prepara para o nascimento pela água e pelo Espírito. Sua cor é vermelha. Óleo dos enfermos. É usado no sacramento dos enfermos, conhecido erroneamente como extrema-unção. Este óleo significa a força do Espírito de Deus para a provação da doença, para o fortalecimento da pessoa, para enfrentar a dor e inclusive a morte, se for vontade de Deus. Sua cor é roxa. Instituição da Eucaristia e cerimônia do lava-pés. Com a missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde de quinta-feira, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e comemora a última ceia, na qual Jesus Cristo, na noite em que vai ser entregue, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou para os apóstolos para que os tomassem, mandando-lhes também oferecer aos seus sucessores. Nesta missa, faz-se, portanto, a memória da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Durante a missa, ocorre a cerimônia do lava-pés, que lembra o gesto de Jesus na última ceia, quando lavou os pés dos seus apóstolos. O sermão desta missa é conhecido como Sermão do Mandato ou do Novo Mandamento e fala sobre a caridade ensinada e recomendada por Jesus. No final da missa, faz-se a procissão do translado do Santíssimo Sacramento ao altar-mor da igreja para uma capela, onde se tem o costume de fazer adoração do Santíssimo durante toda a noite. Sexta-feira Santa. Celebra-se a paixão e morte de Jesus Cristo. Logo, o silêncio, o jejum e a oração devem marcar esse dia, que, ao contrário do que muitos pensam,
não deve ser vivido em clima de luto, mas de profundo respeito diante da morte vitorioso, e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna. Às 15 horas, horário em que Jesus foi morto, é celebrada a principal cerimônia do dia, a Paixão do Senhor. Ela consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração da cruz e comunhão eucarística. Então, depois deste momento, não há mais comunhão eucarística até que seja realizada a celebração da Páscoa no Sábado Santo. Sábado Santo. No Sábado Santo ou Sábado de Aleluia, a principal celebração é a Vigília Pascal. Vigília Pascal inicia-se na noite do Sábado Santo, em memória da noite santa da ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É a chamada a mãe de todas as santas vigílias. O seu significado para a Semana Santa é porque a Igreja mantém-se de vigília à espera da vitória do Senhor sobre a morte. Assim, os 5 elementos que compõem a liturgia da Vigília Pascal são a bênção do fogo novo e do ciro pascal, a proclamação da Páscoa, que é um canto de júbilo anunciando a ressurreição do Senhor, a liturgia da palavra, que é uma série de leituras sobre a história da salvação, a renovação das promessas do batismo e, por fim, a liturgia eucarística. Domingo de Páscoa. O significado do domingo na Semana Santa vem da palavra Páscoa, que vem do hebreu pesek e significa passagem. Era vivamente comemorada pelos judeus do Antigo Testamento. A Páscoa que eles comemoram é a passagem do Mar Vermelho, que ocorreu muitos anos antes de Cristo, quando Moisés conduziu o povo hebreu para fora do Egito, onde era escravo. Chegando às margens do Mar Vermelho, os judeus perseguidos pelos exércitos do faraó teriam de atravessá-lo às pressas. Guiado por Deus, Moisés levantou seu bastão e as ondas se abriram, formando 2 paredes de água que ladeavam um corredor enxuto por onde o povo passou. Jesus também festejava a Páscoa. Foi o que ele fez ao cear com seus discípulos. Da morte na cruz e sepultado, ressuscitou 3 dias após, no domingo, logo depois da Páscoa judaica. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central e mais importante da fé cristã. Através da sua ressurreição, Jesus prova que a morte não é o fim e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O temor dos discípulos em razão da morte de Jesus na sexta-feira transforma-se em esperança e júbilo. É a partir deste momento que eles adquirem força para continuar a mensagem do Senhor. São celebradas missas festivas durante todo o domingo. A data da Páscoa. A fixação das festas móveis decorre do cálculo que estabelece o domingo da Páscoa de cada ano. A Páscoa deve ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que segue o equinócio da primavera, no hemisfério norte, 21 de março. Se esse dia ocorrer depois do dia 21 de abril, a Páscoa será celebrada no domingo anterior. Se, porém, a lua cheia acontecer no dia 21 de março, o domingo, será celebrada no dia 25 de abril. A Páscoa não acontecerá nem antes de 22 de março, nem depois de 25 de abril. Conhecendo-se a data da Páscoa, conhecemos a das outras festas móveis. Significado dos símbolos na Páscoa. Cordeiro. O cordeiro era sacrificado no templo no primeiro dia da Páscoa como memorial da libertação do Egito, na qual o sangue do cordeiro foi o sinal que livrou os seus primogênitos. Este cordeiro era degolado no templo. Os sacerdotes derramavam seu sangue junto ao altar e a carne era comida na ceia pascal. Aquele cordeiro prefigurava a Cristo, ao qual Paulo chamava Nossa Páscoa. João Batista, quando está junto ao rio Jordão em companhia de alguns discípulos e vê Jesus passando, apontando-o em 2 dias consecutivos, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías o tinha visto também como cordeiro sacrificado por nossos pecados. Também o Apocalipse apresenta Cristo como cordeiro sacrificado
agora vivo e glorioso no céu. Pão e vinho. Na ceia do Senhor, Jesus escolheu o pão e o vinho para dar vazão ao seu amor. Representando o seu corpo e sangue, eles são dados aos seus discípulos para celebrar a vida eterna. Cruz. A cruz mistifica todo o significado da Páscoa na ressurreição e também no sofrimento de Cristo, pois no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., Constantino decretou a cruz como símbolo oficial do cristianismo. Além disso, é símbolo da Páscoa, mas símbolo primordial da fé católica. Círio Pascal. Traz um grande significado na Semana Santa, sobretudo no sábado, pois é uma grande vela que é acesa no fogo novo, logo no início da celebração da vigília. Assim como o fogo destrói as trevas, a luz, que é Jesus Cristo, afugenta toda a treva do erro, da morte, do pecado. É também o símbolo de Jesus ressuscitado, a luz dos povos. Após a bênção do fogo, acende-se nele o círio. Faz-se a inscrição dos algarismos do ano em curso. Depois cravam-se 5 grãos de incenso que lembram as 5 chagas de Jesus e as letras alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, que significam o princípio e o fim de todas as coisas.